Boa noite, então, novamente para todos e todas. Que o Senhor abençoe muito a sua vida. E eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus por você estar aqui, por você estar comigo, junto comigo, e nós possamos, para que nós possamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Amém? Queria falar um pouquinho nessa noite a respeito de coisas que Jesus faz e coisas que muitas vezes Ele espera de nós, né? Numa ação de Cristo, Ele também espera uma reação de cada um de nós, né? Eu sempre falo que Deus sempre espera as nossas ações, Ele sempre espera que nós façamos coisas, né? Tenhamos atitudes, tenhamos ações, para que Ele assim possa responder às nossas ações, né? E quando Cristo age sobre as nossas vidas, né? Quando Cristo faz algo sobre nós, né? Sobre as nossas vidas, Ele também espera uma ação vinda da nossa parte, né? Porque Ele está sempre agindo na nossa vida, né? Muitas vezes a gente não percebe, mas Cristo está sempre agindo sobre a nossa vida. E quando Ele faz algo, Ele também espera algo de nós. Não é uma troca, tá? Mas pelo próprio relacionamento e pela obra que Ele realiza em nós, Ele está sempre esperando que nós possamos responder de acordo com aquilo que Ele fez. Deus já fez algo por você? Já fez uma obra na sua vida? Já te livrou de algo? Né? Já te deu uma bênção? Já te restaurou em alguma área da sua vida? Já te libertou de alguma coisa? Né? São várias coisas que a gente pode pensar, né? Jesus já te deu uma cura? Já te deu uma libertação, né? Já te deu um livramento, Ele já te deu uma bênção, né? São tantas coisas para a gente pensar. Eu tenho certeza que todo mundo já recebeu algo de Cristo, ou muitas coisas de Cristo, né? E aí vem uma pergunta, né? Como Cristo age? E vem uma outra pergunta, né? O que nós fazemos, né? Como nós reagimos a essa ação de Cristo sobre as nossas vidas, né? E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 29. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Nós vamos ler o 29, o 30 e o 31. 3 versículos apenas. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29, 30 e 31. Eu tenho certeza que você já recebeu algo de Cristo. E eu tenho certeza que você percebeu. Talvez você não tenha percebido na hora, mas se você não percebeu na hora, eu tenho certeza que depois você se deu conta de que Cristo te agraciou de alguma forma, né? E aí vem aquela outra pergunta, né? O que nós fazemos, né? O que nós fazemos como reação a essa ação de Cristo sobre as nossas vidas? Marcos 1, 29, diz assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Simão, nós sabemos aqui, é Pedro, ok? Simão, também chamado de Pedro. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Amém? Então nós temos aqui um texto onde a sogra de Pedro, né, ela estava em casa, né, estava na casa de Pedro com ele, com a sua família, e ela estava de cama, ela estava doente. Então, Cristo chegando lá, logo foram avisar ele do que estava acontecendo, que ela estava doente. Então Cristo vai até ela e então ela é curada. Bom, os detalhes nós vamos ver a partir de agora. Por quê? Eu comecei dizendo que Cristo ele age sobre as nossas vidas e nós precisamos entender as formas com que Cristo age sobre as nossas vidas. Até para que a gente consiga identificar Cristo agindo em nossas vidas, né? E também depois nós vamos ver como que nós podemos responder a essa ação de Cristo sobre as nossas vidas, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vê foi que Cristo se chegou a ela, Cristo foi até ela,
né? Porque a gente já vê ali no versículo 31, no comecinho do versículo 31, que diz assim, então aproximando-se, né? Ou seja, Cristo se aproximou dela. Cristo, ele sempre tem essa característica quando ele encontra alguém necessitado. Ele sempre tem essa característica quando ele encontra alguém que está precisando de alguma coisa. E qual é essa característica? Se aproximar. Por quê? Cristo, ele gosta de se envolver com os necessitados. A gente vê isso várias vezes na palavra de Deus. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. Quando Cristo, quando ele observa alguém necessitado, Cristo tem compaixão. Isso a gente encontra diversas vezes na palavra de Deus. A palavra nos dizendo que Cristo olhou para algum necessitado, olhou para alguém desesperado e ele sente compaixão, ele se compadece daquela pessoa. Então ele se aproxima. Por quê? Porque ele quer fazer algo pela vida daquela pessoa. Ele vai se aproximar para ver a necessidade daquela pessoa e poder então agir sobre a vida daquela pessoa. Então a primeira coisa que Cristo faz é se aproximar. Ele vem e ele se aproxima. E é muito bom a gente ver essa aproximação de Cristo. Por quê? Quando Cristo se aproxima, algumas coisas acontecem. Quando Cristo se aproxima, algumas coisas acontecem. E eu quero citar aqui algumas coisas que acontecem quando Cristo se aproxima. Bom, uma coisa que acontece, a gente vai ver lá no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 31 e 32. Deixa eu abrir aqui. Lucas 24, versículos 31 e 32, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Então a gente está falando daquele texto do caminho de Emaús, né? Esse texto é bem conhecido dessa forma, como o caminho de Emaús, ou os discípulos no caminho de Emaús. Quando Cristo já havia morrido e já havia ressuscitado, óbvio, e 2 discípulos estão caminhando no caminho de Emaús. E então aparece um terceiro homem, que nós sabemos que é Cristo, mas eles não identificaram Cristo. E durante o caminho, Cristo foi falando com eles, explicando as Escrituras para eles, mas eles não perceberam que era Cristo. E quando aqui que nós acabamos de ler, que é quando eles reconhecem Cristo, o coração deles se encheu de alegria. E essa é uma das coisas que eu quero frisar. Quando Cristo chega, o nosso coração se enche de alegria. Porque a presença de Cristo, ela é transformadora. A presença de Cristo nas nossas vidas, ela transforma. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que ele não vem propriamente para transformar as coisas que eu quero que sejam transformadas. O que ele vem para transformar sou eu mesmo. Quem ele quer transformar e o que ele quer transformar de fato é a minha vida. Porque a minha vida sendo transformada, as outras coisas vão começar a ser transformadas também. Percebe isso? Não são as coisas, né? Talvez a sogra de Pedro, além de estar doente, com certeza ela estava preocupada com as coisas. Com certeza ela estava preocupada com as coisas que tinha na casa. Imagina, você está na cama e descobre que Jesus entrou na tua casa. E descobre que Jesus chegou na tua casa, né? Qual seria, né? Eu fico pensando principalmente mulheres, não sendo machista, tá? Mas pensando na realidade, fico imaginando principalmente mulheres. Você tá de cama doente e chega uma visita na sua casa. Qual é o seu desespero? Eu fico imaginando todas as mulheres, né? Primeiro, como tá essa casa? Como é que essa casa tá para receber alguém, né? E nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Jesus, né? Mas qualquer visita que chega já bate um desespero. Como é que tá essa casa? Essa casa tá em ordem para receber alguém, né? Segundo pensamento, como eu vou atender? Como eu vou atender?
Eu tô de cama, percebe? Geralmente a nossa preocupação não é como a gente tá, e sim como nós vamos receber a pessoa. E eu fico imaginando, com certeza a sogra de Pedro teve essas preocupações, até pelo desfecho da história. A gente percebe isso pelo desfecho da história, que ela tinha essas preocupações, né? Então, não houve quem já não fez a brincadeira de que Cristo curou ela para que ela servisse eles, né? Vocês já devem ter ouvido essa brincadeira, eu já ouvi essa brincadeira muitas vezes, né? Que Cristo teria curado ela para que ela servisse eles. Mas eu penso de uma forma completamente diferente. Eu penso que, como sendo uma mulher da casa, ela tinha essa preocupação de poder servir aqueles convidados que chegaram na casa dela. Então Cristo não apenas a abençoou com a cura, mas encheu o coração dela de alegria porque ela poderia tratar os seus convidados bem. Porque ela poderia tratar bem os seus convidados. É mais do que a gente imagina. Por isso, uma das coisas que eu frisei aqui é isso. Quando Cristo se aproxima, quando Cristo chega, há alegria. Ele enche as nossas vidas de alegria. Bom, outra coisa que acontece, e a gente pode ver lá em Marcos capítulo 6, aproximadamente ali no versículo 48 mais ou menos, que é quando a gente vê a questão da tempestade. Os discípulos estão no barco e existe uma tempestade e o mar está agitado e o barco está balançando, só que Cristo chega. E quando Cristo chega, as coisas se acalmam. As coisas se acalmam. Quando Cristo está presente, a situação turbulenta, ela se acalma. Cristo traz calma. A gente já viu que Cristo traz alegria. Quando Ele se aproxima, vem alegria. Quando Ele se aproxima, vem calma. E quando Cristo se aproxima, o mal vaza. Quando Cristo se aproxima, o mal vai embora. O mal ele não consegue ficar perto de Jesus. Percebe o que a presença de Cristo faz? O que a aproximação de Cristo faz? Percebe que quando a gente quer mudanças de vida, na nossa casa, no nosso trabalho, o que a gente está precisando de fato é trazer Cristo para mais perto. Falar, Cristo, vem para cá. Jesus, vem para cá. Vem para cá. Porque a tua presença, quando você se aproxima, as coisas começam a se transformar. Chega a alegria, chega a paz, chega a calma e também o mal não consegue ficar. O mal vai embora. Um texto que eu separei aqui, Lucas capítulo 9, versículo 42, que diz assim: E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. A história de um menino endemoniado, né? E que Cristo chega e o demônio ele fica desesperado. Por quê? É Cristo que chegou. É Cristo que chegou. Qualquer outra pessoa que chegava para ele não importava nada, mas Cristo chegou. E aí o demônio não sabe o que fazer. E aí o inimigo, o diabo, enfim, o mal não sabe lidar com a presença de Cristo. Eles não sabem lidar com a presença de Cristo. Percebe como é importante a aproximação de Cristo? Percebe o que ele faz quando ele chega? Quando Cristo chega, tudo já começa a se transformar. Tudo já começa a mudar. Bom, mas não é só isso. O primeiro ponto que eu queria frisar era isso, a aproximação de Jesus. O segundo ponto que a gente vê também acontecendo ali com ela, eu só vou mudar o mesmo texto da sogra de Pedro, só que agora em Mateus, tá? Mateus capítulo 8, versículo 15, que diz assim: Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Bom, a gente já viu que tem a história da sogra de Pedro em Marcos, que foi o primeiro texto que a gente leu, agora a gente leu em Mateus, né? A mesma história está nos dois livros, na verdade está até em mais, tá? Mas a gente já usou aqui Marcos e agora estamos usando Mateus. Então aqui em Mateus a gente acabou de ver, Cristo tomou-a pela mão, né? Em Marcos ele vai dizer assim, ele pegou-a pela mão. Aqui
frisar um pouquinho mais, porque aqui está mais forte. Ele tomou-a pela mão e a febre a deixou. Bom, primeiro a gente falou da aproximação de Cristo. Quando Cristo se aproxima, as coisas começam a acontecer, né? O mal vai embora porque não consegue ficar perto de Jesus. Vem a alegria, porque Cristo traz a alegria, porque ele transforma a situação. E vem a calma, né? Cristo traz paz. Cristo é paz, né? Então, como ele é paz, ele traz a sua paz, tá? Segundo ponto, então. Primeiro ponto, Cristo se aproxima. Segundo ponto, o toque de Cristo. O toque. O toque poderoso da mão de Cristo. E aí, quando a gente vê, a gente já pode falar do próprio caso da sogra de Pedro, é que quando Cristo toca, a cura vem. Quando Cristo toca, a doença vai embora. A cura vem. Por isso que muitas vezes quando nós oramos por alguém doente, nós dizemos assim, Deus, toca. Senhor, toca sobre a vida daquela pessoa. Porque o toque de Deus é cura. O toque de Deus, ele elimina, ele expulsa a doença. Ele é poderoso, é milagroso. O toque de Cristo, ele é poderoso sobre as nossas vidas. Como a gente viu ali no texto da mulher, Mateus 8,15, né? Ele tocou-a pela mão e a febre a deixou, a febre foi embora, ou seja, ele trouxe a cura sobre a vida daquela pessoa. E nós vamos ver outros casos em que Cristo toca pessoas e as pessoas também são curadas. Vários casos que a gente vê, por exemplo, cego, né? Um cego que chega, não no Bartimeu, Cristo só falou. Né? Então a gente viu ali a aproximação de Cristo, a palavra de Cristo, ele já ouve a cura. Mas tem aquele outro cego em que Cristo gospe no barro, faz uma massinha ali com o barro, passa nos olhos do cego e fala, vai lá lavar. E quando ele lava, ele está curado. Ou seja, o toque de Cristo, né, traz então a cura sobre a vida das pessoas. Então nós vemos a aproximação de Cristo, nós vemos o toque de Cristo e é claro, a gente não pode se esquecer do que? Da palavra, a voz de Cristo, né? Quando Cristo repreende. E aí a gente vai, deixa eu achar aqui, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 39, é o terceiro texto da sogra de Pedro que nós vamos ver na Bíblia. A gente já viu Marcos, já viu Mateus e agora nós vamos ver em Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo 39. Cadê? Achei. E, inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Ou seja, Cristo chega e repreende a febre e a febre a deixa. Bom, vamos reforçar aqui. Primeiro ponto, Cristo se aproxima e as coisas começam a se transformar, as coisas começam a mudar. Segundo ponto, Cristo toca, né? Cristo se aproxima das nossas vidas, irmãos, e ele não quer só chegar e ir embora. Pelo contrário, ele quer chegar e quer ficar. Eu vim para ficar, eu vim para chegar e para ficar, né? E quando ele fica, é quando ele quer estar mais perto de cada um de nós, é quando a simples presença dele é suficiente, óbvio que é suficiente, mas mais do que isso, ele quer tocar as nossas vidas, ele quer estar mais próximo. E o toque de Cristo, ele é poderoso, ele é milagroso sobre as nossas vidas. Agora, Cristo também quer nos dar a tua palavra, a palavra dele, que é poderosa, né? A palavra que muitas vezes repreende, a palavra que muitas vezes exorta, mas a palavra que também abençoa. Não é um porém, é uma soma, ok? É uma soma, porque tudo isso é bom para nós. Tudo isso é benéfico para nós. Levar uma bronca de Jesus é maravilhoso. É maravilhoso levar uma bronca de Jesus. Entenda uma coisa comigo. É melhor levar uma bronca de Jesus do que uma palavra de carinho do diabo. É melhor levar uma bronca de Jesus do que uma palavra de carinho do diabo. Porque a palavra de carinho do diabo, ele só está querendo te enganar para te levar a cair. A bronca de Jesus é para te fazer levantar. É para te fazer levantar. E olha só, quando Cristo vai lá e repreende a doença vai embora, porque a palavra de... Não tem como, gente.
não tem como lutar contra a palavra de Cristo. É muita autoridade, é toda autoridade. Como Cristo falou, né? Todo poder foi me dado no céu e na terra. O que é poder? É autoridade. Cristo tem toda a autoridade. Quando ele fala, não tem o que não faça. Não tem quem vai ir contra. Eu já disse para vocês, os demônios, o diabo, o inimigo, ele não sabe o que fazer quando Jesus chega, ele fica perdido. Ele fica perdido. Agora, quando eles ouvem a voz de Cristo, eles obedecem imediatamente. Eles sabem quem está falando. Eles sabem quem está falando. Então eles obedecem. Eles obedecem. Então prefira levar uma bronca de Jesus do que ouvir palavras carinhosas do diabo. Porque o diabo ele fala manso para te enganar. Cristo ele exorta, mas é para te levantar. É para te fazer erguer. E foi exatamente o que ele fez com a sogra de Pedro. Ele repreendeu a doença e disse, levanta. E ela levantou. E ela levantou. A palavra de Jesus, ele transforma. A palavra de Jesus transforma as nossas vidas. Amém? Um texto aqui que eu quero colocar. Eu não ia falar, mas vou falar assim. Isaías, profeta Isaías, capítulo 14, versículo 27, diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Olha que versículo é esse. Isaías, profeta Isaías falando. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Ou seja, o profeta Isaías dizendo, gente, não tem como invalidar a palavra de Deus. Foi ele que falou. Se ele falou, não tem como invalidar. Porque foi ele que disse, a palavra dele não tem como contrariar, não tem como invalidar. Amém? As ações de Cristo, eu citei algumas ações de Cristo, a aproximação de Cristo, o toque de Cristo, a palavra, a ordem, né, de Cristo, a palavra de Cristo, que tem autoridade, Amém? Aí eu disse assim para vocês, lá no começo eu disse assim, Cristo ele age sobre as nossas vidas, ele espera que nós possamos reagir a isso. Ele espera uma reação nossa, né? Quando ele curou a sogra de Pedro, assim como ele curou muitas outras pessoas, assim como ele transformou muitas outras vidas, ele espera que cada vida, cada pessoa, e não só as pessoas com que ele conviveu aqui na Terra, mas hoje, até hoje, todos nós, ele age sobre as nossas vidas, ele abençoa nossas vidas, ele muitas vezes nos cura, ele muitas vezes nos dá uma libertação, ele muitas vezes nos dá um livramento e ele espera também que nós possamos agir diante disso, né? E quais são as ações que Deus espera? Bom, vamos citar algumas aqui da própria sogra de Pedro, tá ok? Qual que foi a primeira ação da sogra de Pedro? Que eu já falei, na verdade. Ela levantou. E se a gente observar, várias vezes na Bíblia a gente vai ver essa expressão, em que Cristo chega para alguém e fala assim, levanta. Sabe por quê? Porque a gente já tem aquela expressão do caído, né? Fulano caiu, tá caído, né? Caiu no pecado, ou caiu na doença, ou caiu. Nós temos muito essa expressão, a pessoa está caída, a pessoa está de cama, né? Quando uma pessoa não está bem, ela está cabisbaixa, ou seja, ela está caída, né? Cabisbaixa, não está bem. A intenção de Cristo é sempre levantar a pessoa. Porque essa situação de caída não é para filho de Cristo. Gente, entenda, eu não estou dizendo que os filhos de Deus não passam por problemas. Eu não estou dizendo que a gente não passa por dificuldades. Eu estou dizendo que não é de nós cristãos, não é de nós filhos e filhas de Cristo ficarmos caídos. A própria palavra diz assim, aquele que está de pé, tome cuidado para que não tropece. Dizendo que o tropeçar é do homem, é do ser humano, é da mulher, né? É do homem, da mulher, é do ser humano. O tropeçar é do ser humano. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Tome cuidado para que não tropece. É melhor serem dois do que um, porque se vocês estiverem juntos, é outro versículo que eu estou citando, se vocês estiverem juntos e um tropeçar, o outro ajuda a levantar.
o outro ajuda a se erguer. Por isso que é melhor serem dois, porque um sempre precisa da ajuda de outro. Nós precisamos de pessoas que nos ajudam a nos levantar, a nos erguer. E qual é a melhor forma de erguer a vida de alguém, de levantar uma pessoa, se não você representando Cristo ali naquele momento? Entenda, a melhor forma de você ajudar alguém é se você for um representante de Cristo na vida dessa pessoa. Porque você está levando Cristo para a situação. Você está levando Cristo para essa situação. E quando nós levamos Cristo para a situação, nós estamos levando o quê? Primeiro, a presença de Cristo, que eu falei no começo. Nós estamos levando o toque de Cristo através das nossas vidas. E nós estamos levando a palavra de Cristo. Que são 3 coisas transformadoras para a vida de qualquer pessoa. São coisas que nós precisamos, mas para isso a gente precisa se levantar. Cristo foi lá, curou a sogra de Pedro. O que ela fez? Ela levantou. Ele falou, levanta. Assim como ele disse para várias outras pessoas, levanta. Quando ele curou o paralítico lá no tanque de Betesda, ele falou, levanta. Né? E várias outras vezes Cristo vai falar, levanta, levanta, levanta. Percebe? Cristo quer trabalhar as nossas vidas, ele quer transformar nossas vidas para quê? Para, em primeiro lugar, a gente levantar. Porque é do cristão estar de pé. É do cristão estar de pé. Ninguém luta sentado, ninguém luta deitado, ninguém luta de qualquer outro jeito. Se você vê qualquer luta, é de pé. É de pé. Nós precisamos estar de pé para que nós possamos lutar. Amém? Primeira reação nossa ou ação nossa, levantar. Qual é a segunda? Servir. A segunda é servir. O que foi que a sogra de Pedro fez? Cristo curou ela levantou. E o que ela foi fazer? Foi servir. Ela foi servir. E aí eu digo para vocês, repito na verdade para vocês, Cristo não curou ela para que eles fossem servidos por ela. Cristo curou ela e o coração dela encheu-se de alegria porque o que ela mais queria fazer era servir seus convidados. O que ela mais queria fazer era servir seus convidados. Então, na verdade, não foram eles que ficaram felizes de serem servidos por ela. Foi ela que ficou feliz de poder ter saúde e condições de servir a ninguém mais, a ninguém menos do que Jesus Cristo, o Senhor. Aquilo que Cristo espera de cada um de nós é que nós nos levantemos e que nós possamos servir ao Senhor. E aí nós vamos lembrar, porque quando nós servirmos, nós então fazemos a vontade de Deus. Olha o que Cristo falou. Em Marcos capítulo 20, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O que Cristo está nos ensinando com isso? Que Cristo é o primeiro. Cristo é o primeiro, é o primogênito, é o primeiro filho. E como primeiro filho, o que a gente sempre espera do filho mais velho, do irmão mais velho? É que ele nos ensine os passos. É que ele nos dê a direção. Eu já disse isso, acho que mais de uma vez, na verdade, né? Cristo, ele era o unigênito. O que é unigênito? É o único filho. É porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, ou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo era o unigênito. Era. Por quê? Porque a partir do momento em que Cristo morre e ressuscita, ele nos torna parte de Deus. Ele nos torna filhos de Deus. Quando Cristo diz assim, vós não sois mais servos, vós sois filhos. Né? Filhos que servem, óbvio, né? Somos servos e filhos. Vós sois filhos. Ou seja, Cristo deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito. Deixou de ser o único para se tornar o primeiro. Né? E como eu disse, o primeiro filho primogênito ou mais velho é aquele que tem a função de ensinar os mais novos. E Cristo fez isso com perfeição. Perfeição. Quando ele diz aqui, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele tá ensinando, gente, é assim que funciona. É assim que funciona. Eu, como primeiro filho, eu estou ensinando para vocês que nós temos um pai, né? Um pai que nos ama, um pai que nos agracia, um pai que nos vem
vem com a sua presença, vem com o seu toque, vem com a sua palavra. E nós, como filhos e servos obedientes, nós servimos a Deus, porque quando nós servimos a Deus, nós fazemos a vontade do Pai. Nós realizamos a vontade do Pai. Amém? Entenda, Cristo ele vem com a sua presença, ele vem com o seu toque, ele vem com a sua palavra. O que ele espera de cada um de nós? Ele espera que nós nos levantemos. Ele espera que a gente se levante e ele espera que a gente sirva. Porque se o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, imagina nós que somos seus irmãos mais novos, né? Nós temos que seguir os mesmos passos do primogênito, de Jesus Cristo. Servirmos a Deus, porque assim nós fazemos a sua vontade. E com certeza somos abençoados. Amém?